Oi, tudo bem? Então, meu nome é Sara e bem-vindos ao meu canal, que é Falando sobre Tudo. O tema de hoje ele foi pedido por uma pessoa e é escolas ou prisões. Então, espero que vocês gostem. Eu quero começar falando que eu acredito que uma coisa nunca substitua a outra, visto que, querendo ou não, muitos pensadores já discutiam sobre o tema. Eu vou trazer alguns para a nossa discussão e alguns dados científicos também. Eu gostaria de poder estar debatendo com alguém junto comigo que tem um posicionamento diferente, porque eu acho que isso é o que nos faz crescer, isso é o que nos faz pensar de forma diferente. Mas como eu não tenho essa possibilidade por conta da pandemia, eu vou tentar ser o mais imparcial e dar só a minha opinião mesmo no final do vídeo. Então fica até o final. O que eu acredito? Uma pessoa, quando ela comete um crime, tem que ser analisado diversos fatores. O primeiro deles é qual é a situação em que ela vive. Por exemplo, uma pessoa roubou uma comida porque ela estava com fome e ela tinha os filhos para alimentar. É uma situação diferente de uma pessoa, por exemplo, que rouba por diversão. Então, são duas situações bem diferentes e que devem ser julgadas de forma diferente. Outra situação que eu acredito é, por exemplo, assim: eu nasci em uma comunidade que todas as pessoas ao meu redor têm direito ao estudo, estudam até mais que o ensino médio, então são graduadas, às vezes pós-graduadas. Então a minha realidade é uma. Porém, se eu vivo, por exemplo, numa favela, aonde, querendo ou não, quem se dá bem é quem tá no crime, infelizmente é assim, mas vai ser muito diferente, assim, a visão que eu vou ter de mundo. Eu vou pensar que para eu ser bem-sucedido, eu preciso estar no crime. E como é que tu vai fazer com que uma criança entenda que não é assim que funciona? Então, quando a tua realidade é uma, acaba se tornando muito diferente, muito difícil tu conseguir modificar essa realidade, principalmente se tu for pensar no quesito de que a gente aprende muito mais pelas experiências que a gente vê e pelos ensinamentos na prática, e não tanto de exemplos, porque se fosse só exemplos, dava livros para todo mundo e todo mundo ia sair, né, se graduando, e não é bem assim. Então, infelizmente, no Brasil, sim, tem muita desigualdade social. Gostaria de poder colaborar para que existisse menos, mas tento fazer a minha parte. Então, assim, fica difícil tu julgar se é necessário mais escolas ou mais prisões. Porque o que que acontece? A prisão, eu sou a favor da prisão educativa, né? Aquela em que tu vai e tu tenta modificar o ser humano para que quando ele saia de lá ele não volte a cometer os mesmos erros. Porém, se no Brasil não tem espaço nem para prisões, que são lugares só para botar as pessoas que cometeram erros, pensa em prisões educativas. Pensa em prisões educativas, não tem essa viabilidade. Então, assim, para o Brasil ainda é tudo muito novo, é tudo muito. É tudo muito, sei lá, sabe? Não tem como. Tipo, se tu for pensar na situação do professor hoje, aqui no Brasil, é uma situação deprimente. Os professores que são públicos, eles fazem greves porque eles não recebem dinheiro. Imagina um professor de presos que já tem essa, querendo ou não, esse empecilho de ter medo de dar aula, talvez, não sei, e ainda não receber. Chega a ser incabível tu pensar nisso. Então, eu já vou começar a falar sobre as pessoas que eu trouxe para citar. A primeira é Pitágoras. Ele falou assim, ó: educai as crianças e não será preciso punir os adultos, né? No futuro. Então, o que eu penso sobre isso? Eu acho que a partir do momento, tá, que tu tem uma educação consolidada, uma educação forte, não é necessário tu prender um adulto. Só que tu tem que partir do pressuposto que existem diferentes classes sociais, que existem diferentes situações no Brasil e que cada situação deve ser tratada de uma forma diferente. Não adianta tu chegar num bairro onde as pessoas estão acostumadas com o crime
e tu falar da mesma forma que tu vai falar para uma escola onde as pessoas nunca nem sequer ouviram falar do crime. Então, não adianta, existe essa diferença, infelizmente, e precisa ser tratado diferente. Tem uma frase de um autor que eu não lembro qual que é o autor, mas depois eu coloco na edição, que é tratai os iguais. Tipo, é como se fosse tratar os iguais como iguais e os diferentes como diferentes. Tipo, não é aumentar a desigualdade, é entender que a desigualdade existe e que o fato de tu ignorar ela não faz com que ela deixe de existir. Isso, inclusive, é de um outro pensador, que eu não lembro quem é, que eu também vou colocar tudo aí. Eu vou citar aí embaixo também, na descrição do vídeo. Então, assim, eu acredito muito nisso. Eu acredito que sim, tu educando uma criança, essa criança vai, querendo ou não, a educação é aquilo que quando tu perde tudo, é o que sobra. Também é de um filósofo. Só tô citando filósofo hoje, né? Mas enfim. E eu acredito que sim, que se tu criar bem, se tu educar bem uma criança, ela não vai precisar ir pro crime, porque ela vai saber que existem outras formas. Porém, como é que ela vai saber que existem outras formas se não é comentado nas escolas e se a realidade dos pais dela são diferentes? É muito difícil isso, então, né? E o outro que eu trouxe para citar é o Paulo Freire, porque eu tenho um verdadeiro amor por ele. E eu acredito que ele foi um excelente professor, enfim, pedagogo, né? E existe a frase que é: se a educação não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Então, talvez tu ensinar as crianças não vai fazer com que diminua as prisões. Mas com certeza as prisões não vão diminuir se tu não educar as crianças. Então, tudo isso é muito louco, sabe? Porque tu pensar que uma coisa depende da outra e que elas estão interligadas é algo, tipo, bati meu cotovelo. Mas enfim, é algo muito louco, porque tu fica, gente, como é que pode? Tipo, sabe? Tu não pode negligenciar uma, mas tu também não pode ignorar que a outra precisa também. Porque senão, tu não punir uma pessoa por um ato errado que ela cometeu, também não tá certo. Quando a gente é criança, a gente é punido, a gente recebe castigos ou a gente apanha, né? Dependendo do caso. Então, é complicado. E o outro dado que agora eu quis trazer é que os países que investem em educação, eles geralmente diminuem as prisões. Então, tá aí um bom argumento para se investir em educação e não tanto em prisões. O fato de tu investir, se eu não me engano, é R$ 1 que tu investe em educação, são R$ 4 economizados na área da saúde e 2 prisões a menos, tipo, em nível municipal ou regional. É um Errou! negócio assim, eu não sei quais são os dados certinhos, mas é mais ou menos isso. Depois eu vejo certinho e boto aí os jornais que eu pesquisei, né? Até porque não é vozes da minha cabeça, tá? Não tô fazendo citações de vozes da minha cabeça, eu tô fazendo citações reais, oficiais, e que, né, é necessário a gente falar sobre isso. O país que mais investe em educação, o segundo país que mais investe em educação desde 1930 é a Finlândia. A Finlândia, ela tem hoje prisões abertas. Como é que funciona? Eles vão como se fosse para um campo, que é totalmente aberto, ou seja, se eles quiserem fugir, eles fogem. Eu fiquei tipo, oi. Mas enfim, isso acontece, isso já é realidade em um lugar do mundo. E eles trabalham nesse campo, tipo na agricultura, enfim, nessas coisas assim. E eles se sentem felizes. Simples assim, tipo, eles estão presos, mas eles são felizes. E eles dizem que eles se arrependem dos atos deles e que eles não vão cometer isso de novo. E eles estão livres! Oi! É isso aí. Então, né, eu quis trazer isso pra cá porque eu acho que é bem cabível dentro do assunto. Tem também a questão do Black Mirror, que eu acho que quem já assistiu conhece. Até porque é um dos primeiros episódios, que é aquela mulher que ela. Eu vou dar um mini spoiler, talvez. Então, se você, né, não assistiu ainda, pula um pouco o vídeo. Mas enfim, ela cometeu um crime
E ela ficava presa dentro de uma realidade que era de um dia, muito louco, inclusive. Esse foi um dos episódios mais pesados que eu assisti até agora. Que ela revivia tudo aquilo que ela fez para a pessoa que ela fez o crime. Então as pessoas meio que ignoravam ela. Era bem louco, assim, sabe? Bem louco mesmo. Eu fiquei tipo, meu Deus do céu. E eu acho isso um nível de tortura não necessária, sabe? Eu acho que isso já vai para um nível de tu esquecer do ser humano em si. Porém, eu fiquei, cara, é uma baita crítica social, né? O problema é que com isso ela nunca ia aprender, sabe? Porque chegava no final, ela se arrependia de tudo que ela tinha feito, mas ela esquecia de tudo. Então, o que adianta? Adianta pra, né? Nenhuma. Então é basicamente isso. Eu acho que, né? E como já tá bem grande o vídeo, eu já quero colocar também uma música que eu recomendo muito, que inclusive tem participação do Alok e lançou no final do ano passado, 2020. 2020. Ainda não me acostumei que estamos em 2021, mas é isso aí. Que é a Ilusão Cracolândia. Que fala justamente do que eu tava falando, da questão das oportunidades, da questão de que tu não precisa morrer para falar com Deus, tu não precisa talvez ir pro lado do crime, porque existe um outro lado tão bonito que talvez tu vá se apaixonar muito mais, sabe? E que não vai ser tão fácil quanto o crime, óbvio que não. Mas tem até uma parte que é uma parte que eu não curto muito na música, mas que ela resume bem a música, que é a vida não é mamão e o crime não é bombom. Então, liga a mente pro certo. É alguma coisa assim, mas enfim. É só para dar a ideia da música. Que então, assim, ela basicamente diz que enquanto ainda tiver gente utilizando as drogas e nessa vida, enfim, vai ter muito curioso indo pra Cracolândia. Então, vale muito a pena escutar a música. É um funk barra rap barra música eletrônica. É bem diversificado. Mas é bem bom. Eu gostei bastante, assim. E eu acho que quando a gente fala dessa questão da cultura, porque isso inclui a cultura, e quando tem essa questão cultural, muita coisa se modifica, sabe? Porque é através da cultura, da música, a gente modifica vidas. Um exemplo disso é o SESI. O SESI tirou muita gente dessa realidade e levou para uma realidade da música, para uma realidade da arte e do estudo. Então, assim, fico muito chateada que hoje não é mais assim, ao menos aqui na minha região não é. Mas eu acredito muito nisso. Eu acho que a cultura, a música, isso modifica as vidas das pessoas. E sim, eu sou a favor das escolas. Eu sou a favor de investir mais em escolas. Mas eu entendo quem imagina que. Como é bandido bom é bandido morto? Eu até entendo. Porque, ok, é tua opinião. Mas eu acho que um bandido é uma pessoa. E uma pessoa não deve ser morta por um erro que ela cometeu. Eu acredito realmente que a gente pode mudar, porque eu mudei e eu já vi gente mudar. Então eu acho que é tudo na base do achismo. Eu tento mais ou menos trazer dados científicos e filósofos, mas é a minha opinião. Se você não concorda, bota aí nos comentários, a gente não tem problema. Eu adoraria que eu tivesse alguém aqui que acreditasse de outra forma. Mas na minha opinião, a gente sim deve investir em educação, por diversos fatores, né? Mas principalmente por isso. A partir do momento que tu educa uma criança, essa criança vai levar para dentro de casa e dentro de casa talvez a situação já comece a modificar. Então já vai estar fazendo efeito no futuro, mas agora também, sabe? Então é uma ideia bem legal assim. Eu sei que é meio utópica por tudo que eu já falei, mas eu fico feliz, sabe? De imaginar que sim, um dia vai estar melhor. E eu acredito que vai estar melhor. Eu tento ser positiva dentro do possível. Então é isso aí, gente. Muito obrigada por assistir até aqui. Ficou bem grandinho. Então, beijo. E espero que vocês tenham gostado. Então, deixe seu joinha e compartilha com quem você achar que vai gostar do vídeo.